Liderança. A formação de um líder. Todo mundo nos negócios conhece a história de algum executivo extremamente qualificado e inteligente que ascendeu à posição de liderança e fracassou, assim como a história de alguém com habilidades intelectuais medianas que deslanchou. Isso gera nas pessoas a impressão de que estimar um bom líder é quase um chute. Porém, o autor percebeu que existe um padrão nos líderes eficazes. Independentemente do seu estilo de liderança, todos tinham um alto grau de inteligência emocional. Isso não significa que o QI e as habilidades tradicionais não são importantes, mas que são úteis em momentos pontuais. Por exemplo, no início de carreira dos executivos. No entanto, as pesquisas do autor sugerem que a inteligência emocional é a condição básica da liderança. Atividades cognitivamente complexas até costumam ter contribuição de pessoas com um quociente de inteligência razoável. No entanto, ao atingir essas profissões, o QI deixa de ser um preditor de sucesso. O quociente tradicional perde espaço para a inteligência emocional. A gestão emocional da vida se destaca entre as habilidades para distinguir as pessoas com desempenho excepcional. Sua importância é proporcional à ascensão na hierarquia das empresas. A maior parte das competências que diferenciam os líderes de alto desempenho se baseia na inteligência emocional, não no QI. Os componentes da inteligência emocional incluem autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Originalmente, as habilidades emocionais pareciam apenas itens indesejáveis para os líderes. Mas o autor mostra que, atualmente, são os ingredientes essenciais da liderança. A boa notícia é de que a inteligência emocional pode ser aprendida. O processo é trabalhoso, mas seus benefícios fazem valer a pena. Liderança que traz resultados. Dar resultado é o principal papel do líder, mas o caminho para chegar ao resultado sempre foi um mistério. Grande parte da questão é resolvida com os estilos de liderança, que têm um papel único no ambiente de trabalho da empresa. O ponto central é que líderes com melhores resultados não dependem de um único estilo de liderança. Geralmente, usam vários em diferentes graus. Às vezes, é preciso trocar o estilo. Existem 6 estilos de liderança que resultam de fatores diferentes da inteligência emocional. Estilo visionário, que se baseia na ousadia, na visão clara de futuro e no entusiasmo vibrante. Estilo treinador, que troca o papel de um chefe tradicional pelo de um conselheiro ou mentor, dedicado a transformar os liderados em profissionais melhores. Estilo afetivo, que gira em torno das pessoas e da ideia de mantê-las felizes e harmônicas. Estilo democrático, que incentiva a participação das pessoas na tomada de decisão. Estilo modelador, que fixa padrões de desempenho altos e os exemplifica servindo como modelo. Estilo coercitivo, que depende da intimidação e da humilhação. Para o autor, o ideal é exibir o maior número de estilos possível. Líderes proficientes em 4 ou mais costumam incentivar um melhor desempenho, alternando entre os estilos quando necessário. Aqui, a liderança é sensível, fluida e se ajusta para conseguir os melhores resultados. Ainda assim, nem todos os líderes têm um repertório tão grande de estilos de liderança. Vale expandir os próprios repertórios de estilos e analisar os traços de inteligência emocional que sustentam os que faltam. Se você não tem o estilo afetivo, por exemplo, pode precisar desenvolver primeiro a empatia. Liderança primordial, o propulsor oculto do ótimo desempenho. As pesquisas do autor mostram que pessoas emocionalmente inteligentes chegam mais longe. O humor e os comportamentos do líder afetam o desempenho financeiro e influenciam no estado de ânimo de todos os outros. Chefes rabugentos, por exemplo, gerenciam empresas tóxicas e com funcionários que desempenham mal suas funções. Já líderes inclusivos transformam os liderados em superadores profissionais de desafios. Assim, a cultura e o ambiente de trabalho são reflexos da inteligência emocional. Níveis altos criam um ambiente confiável para compartilhar informações, enquanto níveis baixos provocam medo e ansiedade. Isso faz com que os resultados não perdurem sem uma boa base emocional. Para o autor, o humor do líder é contagiante e se espalha como a eletricidade nos fios de um circuito.
O primeiro papel do líder se torna a liderança emocional. Os resultados financeiros, nesse caso, se relacionam com a vida interior do gestor. O ideal é se certificar de um humor autêntico, enérgico e otimista. Ainda assim, é preciso ter cuidado para não cair na doença do CEO. Isso acontece quando um líder tenta aparentar um nível de humor e confiança maior do que de fato tem, sendo percebido como falso. Por isso, o ajuste envolve uma reflexão sobre a influência do humor na empresa. Vale ter em mente que não é apenas o humor que importa. As ações também são cruciais, mas, observando como um todo, a ideia transmitida pelas pesquisas é clara e mostra que a liderança emocional tem potencial para acender o desempenho da empresa. Por isso, a centelha do humor pode gerar uma bem-sucedida fogueira de alto desempenho ou levar tudo às cinzas. Redespertando sua paixão pelo trabalho. Já passamos da metade deste microbook e o autor nos leva a debater sobre a paixão e o sentido do que fazemos. Durante o 11 de setembro de 2001, a natureza frágil da vida fez os telespectadores refletirem se estavam de fato vivendo como gostariam. Ainda assim, o impulso para fazer uma análise da própria vida costuma aparecer em contextos menos drásticos. Mesmo executivos bem-sucedidos lidam com a questão. A busca por sentido não é simples, mas é saudável e necessária. É por meio dela que os líderes redescobrem a paixão pelo trabalho. É difícil alcançar o alto desempenho e inspirar as pessoas sem entender os próprios sonhos. A maior parte dos executivos se apoia na paixão por liderar e por corresponder às necessidades dos clientes. Quando a paixão arrefece, surgem os questionamentos. O desafio se torna despertar novamente a paixão e se reconectar com tudo que é de fato significativo. Normalmente, a necessidade de reavaliar a vida se inicia com um sinal, por exemplo, a sensação de aprisionamento, tédio ou de falta de identificação com o ideal de si. Às vezes, isso passa por pequenos ajustes para fazer com que o trabalho reflita os próprios valores. Vale reparar que o questionamento sobre o sentido do próprio trabalho pode vir dos funcionários e gerar incômodo nos executivos. O instinto natural é suprimir o questionamento graças ao desconforto que provoca. Alguns também ignoram os próprios sinais, temendo se desapontar com conclusão. Embora um líder não tenha todas as respostas, pode se esforçar para seguir como ponto de apoio e diálogo para os funcionários. Afinal, reavaliar a própria vida pode tornar alguém mais sábio, forte e determinado. Inteligência social e a biologia da liderança. A inteligência emocional ocupa um espaço na literatura desde os anos de 1990. As pessoas passaram a debater sobre a importância da empatia e do autoconhecimento nos negócios, mas as novidades da neurociência social têm atualizado esses conceitos nos últimos anos. A descoberta central é a de que certas ações do líder influenciam a química do seu cérebro e a dos seguidores. As mentes passam a trabalhar como um mesmo sistema. Por isso, os líderes de sucesso são os que influenciam poderosamente na conexão cerebral. A eficácia teria menos a ver com dominar habilidades e mais com promover reações positivas nas pessoas cujo apoio você precisa. Isso estende a inteligência emocional para o campo social. Embora a importância da influência social não seja uma ideia nova, hoje conta com uma base biológica. Para o autor, é possível melhorar a liderança a partir dos neurônios espelho, células que podem reforçar os vínculos entre líder e liderado. Por meio delas, as pessoas imitam inconscientemente as outras, funcionando como um Wi-Fi neural. A importância aparece aqui porque as emoções dos líderes induzem os liderados ao espelhamento. Isso também pode acontecer para o lado negativo. Se um líder leva uma exigência muito alta para os profissionais, por exemplo, a adrenalina e o cortisol podem prejudicar o planejamento e a criatividade da equipe. A atenção passa a se direcionar para o ímpeto ameaçador do chefe. A raiva e a crítica mal formulada são gatilhos comuns para a reação hormonal do estresse. Os neurônios espelho fazem com que a tensão se espalhe pelo ambiente, contagiando os outros. Mesmo os líderes não são imunes, o que reforça a necessidade de entender a biologia das emoções.
O foco triplo do líder. Conduzir a atenção é uma tarefa central da liderança. São os gestores que dizem onde concentrar as energias, mas também precisam cuidar da própria atenção. A condução da atenção passa por uma percepção da direção em que se caminha. Os líderes podem direcionar a atenção da empresa enunciando uma nova estratégia, por exemplo. As descobertas da neurociência sobre o cérebro e a atenção trouxeram mais clareza em relação à atenção na liderança. A neuroanatomia mostra que atenção e emoção se entrelaçam no cérebro. As competências de inteligência emocional que distinguem os melhores líderes estão ligadas aos elementos do foco. A autoconsciência e a autogestão, duas habilidades emocionais importantes, dependem de um foco para dentro. Já a empatia e a habilidade social passam pelo foco no outro. Para o autor, ainda existe um terceiro tipo de atenção, o foco externo. Esse analisa a empresa e os eventos que a impactam. A atenção interna, no outro, e externa representam a tríade do foco. O ideal é distribuir equilibradamente esses três focos. O problema é que a capacidade de concentração vem sendo solapada pela tecnologia. Smartphones viraram a distração preferida das pessoas, principalmente jovens. Os professores já notaram que os alunos de hoje têm mais dificuldade de manter o foco. Isso tem potencial para criar uma geração de pessoas com pouca aptidão para prestar atenção em períodos prolongados. Os circuitos neurais se desenvolvem ao longo da infância e da adolescência, sendo solapados pela distração. Já existem algumas iniciativas experimentais que ensinam e treinam inteligência emocional, concentração e atenção para jovens. Seus alunos provavelmente vão compor os líderes do futuro. Não apenas inteligente, mas sábio. O foco interno e no outro são competências comuns da inteligência emocional. Exploram a autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade social. Esses domínios predizem um líder com mais precisão do que as habilidades meramente cognitivas e técnicas. Esse é o caso das pessoas excepcionais que não se adaptam aos cargos de liderança. Mas, além desses dois focos, o autor enfatiza a importância do foco externo. Por meio dele, o líder analisa o contexto, a empresa e a sociedade. Um jovem com aspiração à liderança e foco externo aprimorado se envolve, por exemplo, em trabalho voluntário. O foco interno apareceria na obsessão por metas, um exemplo de autogestão. Para o autor, as exigências contemporâneas fazem com que o líder não precise ser só inteligente, mas sábio. Essa sabedoria se traduz no foco externo e na elaboração de estratégias pensadas para o bem maior, não só para as aspirações individuais da marca. A escolha das empresas e do mundo para esse perfil de líder pode levar a sociedade para um futuro mais promissor. O autor ainda defende que os grandes líderes se movem por aspirações que cruzam as metas da empresa e buscam curar a humanidade. São pessoas que captam a dor das pessoas necessitadas e tentam reparar o dano. Por exemplo, ajudando as comunidades locais ou os pobres. Os líderes sábios pensam sobre quem se beneficia com suas ações e agem com um senso coletivo. Assim, mobilizam paixões e inspiram um significado mais profundo no trabalho. Os empregos passam a unir habilidades, foco e valores. Um ambiente de trabalho com esse perfil é um poderoso chamariz para a próxima geração de grandes líderes. Notas finais. A neurociência social e afetiva mostram que o humor, a inteligência emocional e o foco predizem um futuro líder de sucesso com mais precisão. O livro de Daniel Goleman mostra como as habilidades técnicas são superestimadas e como o estado de espírito de um líder pode contagiar os liderados. Dica do 12. Se você quer se aprimorar no desenvolvimento do seu humor e da sua capacidade de liderança, Daniel Goleman mostra o caminho no livro Inteligência Emocional. O microbook também está disponível aqui no 12min.